Fala, servidor! Voltamos aqui para o nosso Jornada Lei Complementar 840. Vamos dando marcha aqui, colocando marcha na nossa preparação para a tua prova, para o teu edital, para o teu concurso. Bora lá, vamos continuar falando sobre questões envolvendo a Lei Complementar 840. Agora vem uma parte muito boa, vou falar sobre prescrições. E a parte de prescrição, ela é altamente cobrada na prova. A gente vai fazer a questão, depois eu faço um esqueminha para você levar com os pontos mais importantes sobre a prescrição. Jogo na tela, a questão é essa aí, ó. Questão no nosso bate-papo número 13, prova da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, prova de 2018, falou o seguinte para o candidato. Acerca da prescrição, essa parte prescricional, essa parte de prescrição, ela cai demais. Você dá uma olhadinha pra gente no artigo 208, tá? Artigo 208, altamente cobrado no dia a dia de prova. Da ação disciplinar prevista na Lei Complementar 840, assinale a opção correta. Letra A data em que o fato se tornou conhecido. Então, quando é que começa a prescrição? É a data que houve o conhecimento pela chefia da repartição, onde ele ocorreu, pela chefia mediata ou imediata do servidor, ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar. É o fato, é o que define o prazo de prescrição começa a correr. Então, você vai tomar a seguinte informação para a tua prova. Quando é que eu começo a contar o prazo prescricional? A partir do momento que é conhecido o fato pela administração. Eu conto o início da prescrição a partir do momento que foi o quê? Conhecido o fato pela administração. Não é no momento que o fato foi praticado, mas é no momento que o fato foi conhecido pela administração pública. Questão está correta. Vamos levar isso para a tua prova como uma das questões mais cobradas no dia a dia de prova. Eu começo a contar o prazo prescricional não do momento que houve a prática do ato, mas eu começo a contar do momento que a administração tomou conhecimento da prática daquele ato para aí sim começar a contar o prazo prescricional, beleza? Jogar aqui na tela, vamos fazer o seguinte. Vou jogar para cá. E a prescrição, eu tenho algumas situações que eu vou trabalhar com vocês. Quando eu falo de prescrição, algumas informações, elas são essenciais, elementares e altamente cobradas para vocês. Primeira situação, eu tenho que saber que o início da contagem do prazo, então quando é que eu vou ter o início do prazo prescricional? Quando é que o prazo ele vai ser iniciado? Do conhecimento da ciência do fato pela administração pública. A partir do momento que a administração pública ela tem conhecimento, ela tem ciência do fato, é que começa a contar o prazo prescricional. Adenilton, não é de quando o fato foi praticado? Não. Eu começo a contar a partir do momento que a administração toma ciência do fato. Aí sim você tem a contagem desse prazo. É muito comum você encontrar questões falando que é a partir do momento que praticou o ato. Não é a partir do momento que o ato foi praticado, mas sim a partir do momento que a administração tomou ciência. Muita atenção porque é muito cobrado, por isso que eu estou enchendo teu saco aqui. Outra situação que eles amam cobrar no dia a dia da tua prova é que a instauração do PAD, do processo administrativo disciplinar. A partir do momento que eu instauro o PAD, ele faz o quê? A instauração do prazo do PAD interrompe o prazo da prescrição. O prazo da prescrição. Uma única vez. Eu explico logo na sequência. Então, quando eu instauro o PAD, eu vou interromper o prazo prescricional. Interromper significa que eu vou zerar, tá? Vai, ó, zerar esse prazo prescricional. Ele volta a contar do zero a partir do momento que eu instauro o processo administrativo disciplinar. Então tá lá, tá correndo o prazo prescricional. Eu instaurei o processo administrativo disciplinar.
Com a instauração do processo, ele vai interromper o prazo prescricional. E ele volta a contar do zero, cara. Ele volta a contar do zero. Mas isso só pode acontecer uma vez. Interromper é diferente de suspender. Se na tua prova falar que suspende o prazo prescricional, a questão está errada. A partir do momento que eu instauro o processo administrativo disciplinar, a instauração desse processo tem, entre outras funções, a interrupção do prazo prescricional, mas isso só pode acontecer uma vez. O prazo prescricional é de 5 anos. Vamos colocar aqui as infrações graves, 5 anos. Quando tem 4 anos que já tomou conhecimento a administração, ela instaura um processo administrativo disciplinar. Zera, volta a contar do zero, mas uma única vez que isso vai acontecer. Essa informação, ela despenca em concursos. O prazo prescricional, com a instauração do PAD, ele é interrompido, mas essa interrupção só pode acontecer uma única vez, essa situação. Pode marcar que você já fez questões que cobrou isso e você vai fazer mais questões que irão, né, cobrar essa estrutura para vocês. Joga no material. Vamos para a próxima informação? Próxima informação que pode cair na tua prova são os prazos, tá? As informações que podem vir na tua prova, os prazos. Qual que é o prazo para a prescrição? Isso cai demais. Qual que é o prazo para a prescrição? E aí eu vou te perguntar o seguinte, é mais fácil você decorar 3 números ou decorar um único número? Ué, professor, é mais fácil decorar um número só. Então, você vai decorar esse número aqui, ó. O número é 125. Vai decorar esse número aqui pra gente. 125. 1, 2, 5. 125. E o que você vem aqui agora? Vamos colocar cores para ele, ó. 125. E agora, a gente fica mais fácil para decorar. Você tem 1 ano, 2 anos, 5 anos. E eu coloco agora, tá? Eu tenho 3 tipos de infrações. Se eu tenho uma infração leve, que é aquela que gera advertência, infração leve, a gente vai ver lá na frente que as infrações leves, elas têm como consequência uma advertência, que ela é escrita, tá? A advertência, ela é escrita. A advertência, que é aplicada para as infrações leves, elas vão prescrever com 1 ano. 1 ano é o prazo das infrações leves. Caiu na tua prova, marca isso aqui para mim. Infrações leves que geram advertência prescrevem com 1 ano a partir do conhecimento do fato, da ciência do fato pela administração. A próxima, 2 anos, 2 anos nós teremos para as infrações médias. As infrações médias, lembrando, tem média grupo 1, média grupo 2. Infrações médias, as consequências que nós teremos para infrações médias é a nossa suspensão. Suspensão é o prazo para, é a punição para as infrações médias. Suspensão, o cara fica sem trabalhar, mas também fica sem receber. A suspensão vai depender. Se for infração média, grupo 1, a suspensão ela vai ser de até 30 dias. Médias, grupo 1. Até 30 dias de suspensão. Médias, grupo 2. Aí a suspensão vai ser de até 90 dias. Mas a infração é a suspensão que vai ser aplicada. Qual que é o prazo que eu tenho para suspender o servidor público? 2 anos contados a partir da ciência do conhecimento do fato pela administração pública. 5 anos vão ficar para as infrações graves. As infrações graves, elas serão com 5 anos. Aí por isso que eu pedi para você decorar o 125, e aí eu tenho o prazo de 5 anos para as infrações graves. As infrações graves, aí tem muita coisa, tá? Infração grave, pode vir uma demissão. As infrações graves, elas podem gerar como consequência uma demissão. Só que pode gerar também uma cassação de aposentadoria, se o cara já está, tá? Ele já está aposentado, ele não vai ser demitido. Vai ser cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade.
Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Se ele está em disponibilidade, não existe a demissão. Ele vai receber uma cassação de aposentadoria se ele está aposentado, ou ele vai receber uma cassação de disponibilidade se ele estiver em disponibilidade. Agora, se ele estiver na ativa, aí ele recebe uma demissão se ele tiver cometido infrações graves. Grava essa informação aí pra gente. Eu vou colocar uma observaçãozinha, que é a destituição. Isso é importante a gente saber que a destituição de cargo em comissão, nós temos essa sanção aqui, ó, destituição de cargo em comissão. O cargo em comissão, ele não é demitido, tá? Não existe demissão do cargo em comissão. O cargo em comissão, ele é destituído. E a destituição do cargo em comissão, ela acontece para as infrações médias e para as infrações graves. Professor, então o cargo em comissão, ele não pode ser suspendido? Não. Ele vai receber como sanção, quando ele for cargo em comissão, ele vai receber o quê como sanção? A destituição desse cargo em comissão. E a destituição ela vai ser aplicada quando estiver diante de infrações médias e quando estiver diante de infrações graves. Não existe demissão do cargo em comissão, ele vai ser destituído. Então grava essas informações aí pra gente. Os prazos, tá? Quais serão os prazos prescricionais que podem aparecer na tua prova? Os prazos, 125, 1 ano, 2 anos, 5 anos. 1 ano para infrações leves, 2 anos para infrações graves, para as infrações médias, desculpa, e 5 anos para as infrações graves. E aí são as sanções. Infração leve gera advertência, infração média gera suspensão, infração grave gera demissão, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Lembrando-se que o cargo em comissão, ele não é nem suspenso, nem suspendido e nem demitido. Ele é destituído do cargo em comissão quando ele praticar as infrações médias ou graves, o cargo em comissão, ele vai ser destituído. Beleza? Muita atenção sobre essa informação. Agora, para a gente completar esse bate-papo, a prescrição, nós fechamos os prazos. Só que tem um outro prazo que o pessoal confunde demais, que é o prazo do cancelamento do registro. O cancelamento do registro é para que não gere a reincidência, tá? Eu tenho um prazo que depois que o servidor ele é punido, vai para o assentamento funcional dele e vai ficar registrado lá por um prazo. Se ele, porventura, vier a praticar novamente aquele grupo de infração, ele é considerado reincidente e ele recebe uma punição maior. Por exemplo, infrações leves. As infrações leves, elas terão ali a punição de advertência. Só que se ele for reincidente, ele vai receber a suspensão de até 30 dias. Ele já recebe uma suspensão de até 30 dias. Mas ele será reincidente se ele estiver dentro do prazo que é tido como para reincidência. E esse prazo, preciso que você decore comigo. Bora lá? Joguei na tela. Então nós temos um prazo para acontecer lá na tua prova, o chamado cancelamento do registro. Então, qual que é o prazo que você vai ter o cancelamento do registro? Aconteceu, vai ficar lá o registro e esse cancelamento, ele vai acontecer no 3.5. É só você decorar comigo o 3.5. Professor, o que seria esse nosso 3.5? Nós colocamos aqui, é o 35, né? Nós colocamos aqui o nosso famoso 35. O que nós temos agora? Nós temos 3 anos e nós temos 5 anos. 3 anos é para as infrações leves. O cara que cometeu uma infração leve, ele fica com o registro existente por 3 anos. Por 3 anos, se ele cometer outra infração leve, ele é tido como reincidente e haverá punição maior por conta da sua reincidência. Então, o prazo do cancelamento do registro, quando você estiver diante de infrações leves, o prazo do cancelamento de registro dá-se-á com 3 anos. Não confundir que a prescrição das infrações leves, 1 ano.
Um ano é o prazo da prescrição das infrações leves. Agora, o cancelamento do registro para as infrações leves, elas vão ter o prazo maior, vai ser um prazo de 3 anos. Quando a gente fala de 5 anos, nós teremos esse prazo quando eu estiver diante de infrações, olha a atenção agora, infrações médias. As infrações médias, elas terão um prazo de 5 anos para cancelar o registro dela. Professor, e as infrações graves? As infrações graves não têm prazo de cancelamento do registro, porque o cara perdeu o cargo. As infrações graves vão gerar demissão. Então, se ele foi demitido, não tem como ele ser reincidente, porque ele já perdeu o cargo público. Então, só haverá cancelamento do registro para as infrações leves e médias. As infrações tidas como graves, elas não têm cancelamento do registro, uma vez que, se ela é grave, gerou a demissão desse servidor, a destituição do cargo, a cassação da aposentadoria. Então, ele perdeu o cargo, não vai gerar essa consequência. Ficar atento só para fechar, infração leve gera advertência. Se ele for reincidente, gera suspensão de até 30 dias. Infração média do grupo 1. Infração média do grupo 1 gera como consequência inicial a suspensão de até 30 dias. Se ele for reincidente, aí você aumenta e a suspensão passa a ser de até 90 dias. As infrações médias do grupo 2 geram como sanção a suspensão de até 90 dias. Se porventura ele vier a praticar uma nova infração média do grupo 2, dentro desse prazo de 5 anos, ele é tido como reincidente e vai gerar a demissão desse servidor público. Muita atenção para você não perder questões nesse sentido, tá? Volto para cá. Essa questão tinha muita informação mesmo para a gente trabalhar e agora eu posso voltar lá no item. Nós já acertamos, ficou a letra A, porque começa a contar o prazo prescricional a partir do momento que a administração toma ciência. Isso aí está fechado. Vamos achar o erro das outras. A letra B. O prazo de prescrição das infrações puníveis com advertência é infração leve, né? Nós sabemos que pune-se a advertência com infração leve. Então, ela não vai ser um prazo, tá? Ela não vai ser um prazo de 2 anos. Se é infração leve, o prazo é de 1 ano contado da ciência do ato pela administração pública. O prazo de 2 anos é para as infrações médias, 2 anos para as infrações médias, 5 anos para as infrações graves, 1 ano para as infrações leves. Então, a letra B, errado. A letra C. Os prazos de prescrição previstos na lei penal nunca são aplicados às infrações disciplinares capituladas também como crime. Se, porventura, eu tiver uma infração administrativa que também é capitulada como crime, se eu tenho uma infração administrativa e ela também é capitulada como crime, a própria lei fala que aplica a prescrição do crime e não a prescrição administrativa. Se eu tenho uma certa situação, né? Vamos pegar aqui. Eu tenho um crime, eu tenho uma infração administrativa e essa infração administrativa também é crime. Eu não vou aplicar o prazo prescricional da infração administrativa, mas eu vou aplicar o prazo prescricional previsto para o crime que eu pratiquei. A lesão corporal, além de ser uma infração administrativa, também é um crime. Então eu vou aplicar o prazo prescricional do crime, que usualmente é maior que o prazo prescricional da infração administrativa. Então a questão está errada, porque fala que nunca vou aplicar as infrações administrativas, os prazos previstos nos crimes. Vou sim. Se ela for capitulada também como crime, eu aplico o prazo prescricional do crime e não da infração administrativa. Questão errada aí pra gente, beleza? Vamos para a próxima, para a letra D. Essa aqui ficou errada e eu já vou para a letra D. As infrações puníveis com demissão são imprescritíveis? Cara, se é uma demissão, a demissão ela é uma infração grave. Se ela é uma infração grave, ela vai prescrever com 5 anos. Infrações graves prescrevem com 5 anos. Errado quando fala que elas são imprescritíveis. A instauração do processo não interrompe a prescrição? Interrompe. Instaurou o processo, interrompe a prescrição 1
única vez. A instauração do PAD interrompe o prazo prescricional uma única vez. A instauração do PAD interrompe o prazo prescricional uma única vez. Questão errada aí pra gente. Beleza? Bora lá? Vamos para a próxima informação. Isso aqui vencido. Vamos para fazer a questão número 14 aí pra gente. Questão 14, tela no material. Vamos juntos nessa missão. No que tange ao regime disciplinar previsto na Lei Complementar 840, assinale a opção correta. Atos comissivos não podem ser enquadrados como infrações disciplinares. Muito errado, né? Muito errado mesmo. As infrações disciplinares, elas poderão vir de um ato comissivo. O que é um ato comissivo? Ato comissivo é aquele por ação. Ou ato omissivo. Errada a questão. Eu posso ter uma infração administrativa tanto por ação quanto por omissão. E ele fala que não podem ser enquadrados. Está errada a questão. Pode sim. Lembre-se, as infrações disciplinares são leves, médias e graves. Quais são essas infrações? Nós temos 3 tipos de infrações. Nós temos as infrações que podem ser leves, que geram advertência. Você pode ter as infrações médias, que geram a suspensão. E você pode ter as infrações graves, que geram demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Elas podem ser tanto por atos comissivos, que é uma situação de ação, como elas também poderão ser por atos omissivos, tá? Quando eu deixo de fazer alguma coisa por omissão. Bora lá, próximo. Os antecedentes funcionais do servidor não podem ser considerados na aplicação das sanções. Errado. Os antecedentes dele, o que aconteceu antes, ele pode vir tanto como atenuantes, ou até mesmo como agravantes dentro dessa punição do servidor. Então, os antecedentes, claro que eles serão aplicados, claro que os antecedentes do servidor serão levados em consideração quando você estiver diante de uma sanção a ser aplicado. Esses são os atenuantes e os agravantes que nós encontramos dentro da nossa legislação. Dentro da nossa legislação, nós temos situações que vão atenuar, que vão diminuir a responsabilidade do servidor, e nós temos situações que vão agravar, vão aumentar a punição aplicada ao servidor. E os antecedentes, eles serão sim levados em consideração quando eu for fazer a aplicação da sanção, ou agravando ou fazendo a situação referente ao quê? Ou fazendo a situação referente a atenuantes ou agravantes. Tudo isso aí deve ser marcado, destacado, grifado. A questão ficou errada, a letra B. Vamos para a letra C, questão C. Em face do exercício regular de suas atribuições, o servidor, cara, ele responde, isso detona, cai muito, penal, civil e administrativamente. O servidor, ele vai responder tanto na esfera civil, quanto na esfera administrativa, quanto na esfera penal. Todos os servidores vão responder nessas 3 esferas. Questão, letra C, correta aí pra gente. Vamos jogar para cá, já que eu achei a letra C? Então, a responsabilidade do servidor, tema que cai demais, tá? A responsabilidade do servidor. O que eles podem cobrar de vocês? Primeiro, a responsabilidade, eles podem perguntar quando perguntaram sobre a conduta. E aí você vai marcar para mim. A responsabilidade do servidor, ela pode ser tanto por ação, que eles vão chamar de ato comissivo. Então, como é que pode cair na tua prova? Eles vão falar, o servidor responde por ação, também chamado de ato comissivo. E o servidor, ele pode responder por uma omissão. As 2 possibilidades, tá? Servidor responde por ação, servidor responde por omissão. Próxima informação, eles vão te perguntar sobre quais serão as esferas que esse servidor
pode responder? Ele pode responder em 3 esferas. O servidor público, ele poderá responder em 3 esferas. Ele pode responder na esfera civil, tanto por ação quanto por omissão. Ele pode responder na esfera administrativa. Na esfera administrativa, ele responde pelas infrações tidas como leves, ele responde pelas as tidas como médias e ele responde pelas tidas como graves. Então, são 3 possibilidades desse servidor responder. E, além disso, ele responde na esfera penal ou criminal, o servidor também vai responder. Na esfera penal ou criminal, ele responde tanto por crimes, como também vai responder por contravenções. Tanto por crime, como também por contravenções, beleza? Características dessas esferas, informação que volta e meia aparece na prova. Eles vão te perguntar assim, essas esferas, elas detêm características. Quais serão as características marcantes para a prova de vocês? 2 que gostam de cair. As esferas, elas são cumulativas. Ou seja, uma única ação, uma única conduta, ele teve uma única conduta. E essa única conduta pode gerar para ele responsabilidade nas 3 esferas. Ele teve uma única conduta e essa conduta única que ele teve gerou para ele responsabilidade na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal. Ele só teve uma conduta e aí ele vai responder 3 processos. Os processos são cumulativos, tá? O fato dele responder um processo não impossibilita ele responder em outra esfera. Isso não vai configurar o bis in idem. O fato de um processo não gera a impossibilidade dele responder outros processos, porque esses processos são cumulativos dentro dessa nossa estrutura, tá? Muita atenção a essa informação. A outra situação, as esferas, além de serem cumulativas, elas são independentes. A absolvição em uma não gera absolvição nas outras. A absolvição em uma esfera não vai gerar como consequência a absolvição em outras esferas. Claro que eu vou trabalhar isso um pouquinho melhor, tá? Nas próximas questões a gente vai ver que a absolvição penal pode gerar consequência nas outras esferas. A penal pode gerar consequência nas outras esferas. Mas depende, porque eu posso ser absolvido na esfera penal por negativa de autoria e inexistência do fato. Ou inexistência do fato, né? Negativa de autoria eu não fiz. Inexistência do fato, o fato não aconteceu. Se eu for absolvido assim, gera também a absolvição administrativa. Se eu for absolvido por negativa de autoria ou inexistência do fato, essa absolvição tem como consequência a absolvição administrativa também. Agora eu posso ser absolvido na esfera penal por inexistência de provas, por ausência de provas. Se a minha absolvição na esfera penal for por inexistência de provas, ausência de provas, não vai gerar absolvição administrativa. O processo administrativo continua correndo. A gente vai trabalhar isso melhor em outras questões, tá? Eu vou fechar aqui, porque meu tempo já está indo embora. Então, muita atenção sobre essa responsabilidade do servidor. Depois a gente vai ver que a responsabilidade dele também é uma responsabilidade subjetiva. Então, ele só pode ser responsabilizado se houver dolo ou culpa na conduta dele. Pode lembrar que a responsabilidade dele é uma responsabilidade subjetiva. Vou deixar essa marcaçãozinha aqui para fechar legal esse nosso quadro. E a ação de regresso, a gente vai ler depois mais à frente que existe uma ação de regresso. A ação de regresso é a possibilidade do servidor ser cobrado pela administração pública. A administração pública ela pode cobrar o servidor de um dano que ele tenha gerado a um particular. A administração indeniza, só que ela não fica com prejuízo. Ela volta para cobrar o servidor público. Só que a ação de regresso ela está condicionada a uma responsabilidade subjetiva desse servidor.
esse servidor ele vai ter uma responsabilidade subjetiva. Ou seja, esse servidor só vai ser responsabilizado no caso de dolo ou culpa. Só quando tiver dolo ou culpa é que vai ter a responsabilidade desse servidor. Se não houver dolo ou culpa, não há que se falar em responsabilidade desse servidor em ação de regresso. A ação de regresso está condicionado à existência de dolo ou culpa da ação, da conduta desse agente público. Se não tiver dolo ou culpa, não cabe a ação de regresso, a ação regressiva, que é a possibilidade do Estado cobrar o prejuízo que tenha gerado, tá, esse servidor a um particular. Então nós temos ali a chamada ação de regresso, mas ela está condicionada a uma responsabilidade subjetiva do agente público. Beleza? Marcado aí, destacado. E agora vamos evoluir. Vamos voltar aqui na questão para a gente gabaritar. Ficou a letra C, mas eu tenho duas para serem analisadas. A ação disciplinar prescreve em 5 anos? 5 anos. Quando a penalidade aplicada for advertência, não. Quando for suspensão, não. Ela só prescreve em 5 anos. As graves, somente quando eu estiver diante da demissão, que são as sanções, é a sanção aplicada às infrações graves. Questão D ficou errada, bagunçou aí o prazo prescricional. A letra E falou que a recusa de fé a documento público é uma infração média? Não, é uma infração leve, tá? Recusar é uma infração de natureza leve. Vou deixar uma dica para você. Quando for negação, a tendência é ser infrações leves. Recusar a fé a documento público, recusar a compor comissão de sindicância, recusar a atualizar dados cadastrais, recusar a fazer curso a todos exigidos. Essas infrações que começam com uma recusa do servidor, a tendência é ser infração leve e não infrações médias ou graves. As infrações leves geram advertência para esse servidor, tá? A gente vai trabalhando isso ao longo das aulas. Vou encerrar essa aula aqui. Na próxima, a gente vem com mais questões, mais informações, estruturando, gabaritando isso aí para os senhores, tá? Um abraço, um beijo no coração e até mais!